Hoje nós vamos conversar com Camila Camargo, que é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da USP e também é responsável pela comunicação do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Boa tarde, Camila, tudo bem? Boa tarde, Rodolfo. Tudo bem com você? Tá tudo bem por aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Camila, há informações de que, com a diminuição da atividade econômica nas grandes cidades, praticamente todos os países do mundo, por causa da Covid-19, com a diminuição da atividade das fábricas, do transporte público, da circulação de veículos, a gasolina, diesel, enfim, a combustíveis fósseis, há indícios de que houve alterações na poluição atmosférica de várias regiões do planeta. O que se sabe até agora? Já se tem indícios sobre a diminuição da poluição na China e na Itália, né? Aqui em São Paulo também esses indícios saíram ontem na Folha de São Paulo pelo Instituto, o IEMA lançou uma reportagem indicando que eles já estão monitorando a diminuição da poluição aqui em São Paulo e ele já tem os dados de diminuição de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. E eles comentam também que o material particulado, que é o que tem mais impacto na saúde humana, diminuiu, mas ainda não é uma queda tão relevante, mas provavelmente essa queda vai se acentuar ainda mais nas próximas semanas. E na China, ele já tem os mapeamentos que vêm de satélite para conseguir monitorar a diminuição das emissões, né, de uma maneira geral. É aquela cobertura de fumaça que a gente viu nos mapas? Isso, Sim. exatamente. Aqui em São Paulo, a gente já está tendo fotografias também, né, que tem revelado visualmente a diminuição daquele espectro cinza, né, que fica no ar quando a gente enxerga no horizonte. Há outros indícios, parece que na Itália, em Veneza, a água estaria mais limpa hoje. Isso. A gente também, no Instituto Saúde e Sustentabilidade, não trabalha diretamente com a poluição da água, mas a gente tem acompanhado as reportagens que revelaram que, muito rapidamente, né, em menos de 3 semanas de isolamento, a água ficou limpa e teve retorno de animais, tanto marinhos quanto terrestres, como as gaivotas, para aquela região, né? Porque, então, rapidamente, a limpeza dessas águas traz de volta a vida, né? O que esses indícios indicam? Indicam que menos atividade humana, menos poluição. Mas para que servem esses indícios agora? A atividade humana ela tem sempre uma relação conflituosa com o meio ambiente, mas a gente tem como tentar diminuir esse conflito não só para o benefício do meio ambiente, mas para o próprio benefício humano. Então, se, por exemplo, a gente fazer uma substituição de energia que é energia suja, né, não renovável, para energia limpa, energia renovável, a gente já veria esse impacto também. Então, já existe tecnologia para que a gente polua menos, por exemplo, o ar, né? Eu acho que esses momentos em que fica muito claro que mudanças rápidas teriam impacto tanto no ambiente quanto na saúde humana, eles gritam que a gente precisa fazer alguma coisa. Não querendo enxergar um benefício na situação atual, mas enxergando que ela é um indício que mudanças devem ser feitas o mais rápido possível e que elas podem ser feitas, né? Os opositores dessa teoria de que nós devemos abandonar os combustíveis fósseis e passar a usar energia chamada limpa, dizem que o preço da energia limpa ainda não pode ser praticado. Ela é cara, a produção de energia elétrica ficaria muito cara. Isso, pelo momento do nosso desenvolvimento econômico, não seria ainda o momento para se usar. Como é que vocês rebatem esse argumento? A gente tem pesquisas que atestam, por exemplo, que o custo de implementação do Acordo de Paris no mundo todo, ele traria mais benefícios econômicos do que os gastos que a gente tem para manter nosso modelo de sociedade atual. Então, a implementação do Acordo de Paris traria uma economia para o mundo. A questão é que as indústrias, elas competem entre si. Então, a indústria que trabalha com um tipo de energia, ela não enxerga para si esse benefício. Só que fazendo uma avaliação econômica e impacto, por exemplo, em saúde pública e outros tipos de mensuração, né, econômica, a gente já consegue avaliar que o custo para a sociedade seria muito melhor, né? O custo, você diz, por exemplo, em diminuição de uso de hospitais. De hospitais. Esse é um dos principais indícios que, pelo menos nós, no nosso instituto, a gente avalia, né? A gente consegue avaliar que
sempre que há uma diminuição na poluição atmosférica, a gente salva vidas, então a gente salva em produtividade, né, porque essas pessoas continuam trabalhando, mas também em economia em leitos hospitalares, porque a gente tem menos internação e menos mortalidade. Então, a economia para o SUS, por exemplo, seria muito alta. Agora, a gente já poderia conseguir começar a avaliar se vai ter algum tipo de impacto para o sistema de saúde a diminuição da poluição devido ao isolamento social do coronavírus. Houve, no passado muito recente nosso, uma grande onda ambientalista, um grande eco das teses ambientalistas nas sociedades em geral. Mas depois disso houve um movimento de emergência de governos nacionalistas, conservadores e anticientíficos, vamos chamar assim, anti-iluministas. Isso faz com que essas teses ambientalistas sejam desprezadas, sejam ridicularizadas, sejam colocadas à margem. Como é que os ambientalistas pensam em virar esse jogo? Bom, é muito difícil, né? Porque algumas pesquisas atestam que a gente tem mais dificuldade de contar uma verdade, convencer um sujeito de uma verdade, do que desconstruir uma mentira. Eu acho que o valor humano que as evidências científicas têm, eles se revelam justamente nesses momentos de crise. Então, mesmo governos que são muito críticos ao investimento em ciência, por exemplo, estão percebendo nesse momento que é a ciência que tem salvado as vidas, e esse discurso ele começa a se contradizer e na opinião pública, talvez a gente resgate o valor, por exemplo, em a gente continuar investindo em pesquisa em universidade pública no Brasil. Você acha que a Covid-19, a epidemia de Covid-19, vai deixar uma lição nesse sentido? Olha, eu acho que, infelizmente, ela chegou e aí a gente vai ter que aprender muita coisa com o fenômeno em si. Eu acho que um deles está no âmbito de a gente precisa de mais recursos financeiros em pesquisa, o outro a gente precisa de mais recursos financeiros em saúde pública, e a gente precisa aprender a entender como que a gente se relaciona com a cidade e com a vida na cidade, porque se o isolamento revela que a presença de carros excessivamente na cidade faz mais mal do que faz bem, a gente também vai precisar aprender alguma coisa com isso. Países tratam o meio ambiente de maneira diferente. Não há uma maneira uniforme de tratar a questão do meio ambiente. Países com distribuição de renda semelhantes tratam de maneira semelhante o ambiente. Ou seja, países onde há mais pobreza tratam mais com um determinado padrão, e países onde há mais riqueza distribuída tratam com outro padrão o meio ambiente? Bom, eu diria que eu consigo te responder essa pergunta avaliando a condição brasileira, entendendo que o Brasil, estando, né, na periferia do capitalismo global, a gente acaba se submetendo a certos modelos econômicos, como, por exemplo, o uso de tecnologias ultrapassadas. Um exemplo claro é no que diz respeito aos motores de carros. A gente usa uma tecnologia ultrapassada porque a Europa, por exemplo, ainda exporta tecnologia antiga para cá. Então, a gente ainda não consegue adequar o nosso modelo econômico à nossa necessidade ambiental, porque a gente está sendo considerado dentro de uma lógica de subdesenvolvimento ainda. Então, a gente não consegue bater de frente com a indústria europeia para conseguir, enfim, fazer esse enfrentamento e entender que aqui a vida do brasileiro vale o mesmo, né? Então a gente ainda respira um ar poluído porque a gente ainda usa uma tecnologia ultrapassada. Eu acho que nesse sentido essa disputa fica muito clara. Então, você diria que é o que? É uma disputa entre países ricos e países pobres? Eu acredito que esse é um dos elementos, né? A gente tem muito mais dificuldade de bater de frente com alguns enfrentamentos, porque ainda há uma lógica exploratória muito forte. Eu acredito que esse seja um dos motivos, né? O que a gente estuda, principalmente relacionado à poluição do ar, fica claro que há uma disputa, a falta de investimento na área ambiental é uma disputa econômica, e tanto com uma certa elite econômica local, mas também internacional, porque se vocês acompanharem, a mudança de motores para motores limpos na Europa já tem mais de 10 anos, e aqui no Brasil a gente ainda está atrasado nesse investimento. Né? Para a gente terminar falando da Covid-19, você acredita que haja alguma contribuição do meio ambiente para a disseminação dessa pandemia? Você diz no sentido de como que a pandemia surgiu, né?
que muito tem se Porque falado de uma certa resposta ambiental às ações humanas, né? É difícil mensurar o impacto, como eu disse no começo da entrevista, o impacto humano no meio ambiente ele é sempre conflituoso, né? A relação do homem com o meio ela é conflituosa, mas eu acho que mais do que revelar um problema ambiental, revela também um problema econômico no sentido de que muitas pesquisas têm revelado que o homem ele acaba se aproximando, por exemplo, desses animais silvestres, como o morcego, que é que tem sempre essa disseminação de vírus nessa relação, por conta das desigualdades sociais. Então, o ser humano ele precisa invadir uma área porque não tem acesso à moradia, ele precisa consumir uma carne que não tem higiene, o aumento das etc, etc. cidades. O aumento das cidades que invadem esses outros territórios que eram silvestres, por exemplo, e acaba tendo essa conexão com sem ter assistência, etc, etc. Então, o problema é ambiental e econômico, né? E eu só queria também complementar que saiu uma pesquisa de um pesquisador chinês que atestou, ele acredita, né, pelas pesquisas, pelos levantamentos dele, que são parecidos, né, ao modelo de fazer a pesquisa que o Instituto Saúde e Sustentabilidade faz, que o isolamento social na China deve ter salvado, em média, 50 mil vidas que morreriam por conta da poluição do ar lá. Então, o cálculo, para vocês terem uma ideia do quanto o isolamento em curto prazo já teria impacto em salvar vidas, porque a poluição ela mata muito rápido, né? Então, essa pesquisa também saiu ontem na Folha. Eu agradeço muito a Camila Camargo, que é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes, a ECA, e também a responsável pela comunicação do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Muito obrigado, Camila. Obrigada, Rodolfo.